Olá, crianças mais lindas do mundo! Chegou a hora do nosso culto online. Pegue sua Bíblia, abra o seu coração. Vamos juntos louvar ao Senhor. Vamos cantar. Agora uma verdade bíblica para você recitar e aprender. Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mais uma vez. Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. E agora decorado. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Deus, o Todo-Poderoso, fez cada detalhinho, deu comida e alimento. Deus, pássaro, inseto, fez formiga e universo. Deus é nosso Criador. Deus, o Todo-Poderoso, fez cada detalhinho, deu comida e alimento. Deus, pássaro, inseto, fez formiga e universo. Deus é o nosso Criador. Preste atenção na mensagem bíblica que Deus tem para o seu coração através da tia Aline. Olá, crianças da Primeira Igreja Batista de Mesquita. Eu sou a Aline e hoje queria compartilhar com vocês algo sobre a história de quando Jesus acalma a tempestade. Essa história está lá na Bíblia, em Marcos 4,
versículo 35 até o 41. Depois você pode ler aí na sua Bíblia, tá bom? Eu vou te contar o que aconteceu nessa história. Um dia Jesus e seus discípulos estavam num barco no mar. E aí começou uma tempestade muito forte. Jesus estava lá no fundo do barco, dormindo, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Os discípulos achavam que por eles serem pescadores experientes, eles conseguiriam controlar aquela tempestade. Então, a princípio, eles tentaram controlar o barco para que a água não entrasse dentro do barco, mas chegou um momento que eles viram que não iam conseguir controlar aquela tempestade. Estava chovendo muito, o vento estava muito forte, e aí começou a entrar água dentro do barco e eles começaram a ficar apavorados, ficaram com muito medo. Eles foram chamar Jesus, acordar Jesus que estava dormindo. Acordaram Jesus gritando: Mestre, não te importa que morramos? Eles pensaram que eles iam morrer no meio daquela tempestade. Jesus se levantou, se ficou de pé lá na frente do barco e falou para o vento e para as ondas: Aquiete-se, acalme-se. Na mesma hora, tudo se acalmou. A tempestade parou, o vento começou a ficar tranquilo, as ondas baixaram e tudo ficou calmo. Jesus, olhando para os seus discípulos, perguntou: Por que vocês estavam com tanto medo? Vocês ainda não confiam em mim? Não sabem que eu estou aqui com vocês? E os discípulos ficaram admirados, pensando: Quem é esse homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Então, meus amiguinhos, a gente pode ver nessa história que ali, no meio daquela tempestade, o barco era o lugar mais seguro que eles tinham, não é verdade? Porque eles estavam dentro daquele barco, do lado de fora tinha uma tempestade enorme, estava chovendo muito, muito vento, e o lugar mais seguro que eles tinham para ficar era dentro do barco. E Jesus estava dentro do barco, né? Então nós sabemos que estamos vivendo esse tempo dessa pandemia, né, por causa do coronavírus, e a gente não está podendo sair nas ruas, né? A gente não está podendo ir passear no shopping, não podemos ir para a escola, não podemos ir para a igreja como nós costumávamos ir. Nós temos que ficar dentro de casa, porque dentro de casa é o nosso lugar seguro, não é verdade? Por enquanto, pelo menos, temos que permanecer dentro de casa. Os discípulos também tinham que ficar dentro do barco, porque dentro do barco era o lugar mais seguro que eles tinham para ficar. Então, eu queria contar essa história para vocês para lembrar que mesmo quando a gente está dentro de casa ou dentro do barco, como estavam os discípulos, Jesus está aqui dentro com a gente. Assim como Jesus estava lá dentro do barco com os discípulos, Jesus está aqui dentro da nossa casa junto com a gente. E como é bom a gente poder saber que nós não estamos sozinhos aqui dentro de casa, né? Tem o papai, tem a mamãe, eu não sei se você tem irmãozinhos para brincar, ou se de repente você já está chateado de ficar dentro de casa. Mas lembre-se que Jesus está aí com você. Então aproveita e gaste tempo com Jesus, que Jesus está aí e Ele vai te proteger nesse lugar seguro. E Jesus pode e com certeza tem o controle sobre tudo que está acontecendo fora da nossa casa, dentro da nossa casa e fora da nossa casa. E da mesma forma como Jesus tinha o controle sobre tudo que estava acontecendo dentro daquele barco e do lado de fora daquele barco na tempestade, e no momento que Ele quis, Ele fez tudo se acalmar. Nós cremos que no momento que Jesus quiser,
Ele vai mandar esse coronavírus se acalmar, fugir e bem para longe, ou ele simplesmente vai exterminar esse coronavírus. E ele vai permitir que a gente possa cessar esse tempo de quarentena, esse tempo que a gente tem que ficar só dentro de casa. Vai passar. Enquanto não passe, vamos desfrutar da presença de Jesus dentro das nossas casas. Tá bom, meus amadinhos? Que o Senhor possa encher o coração de vocês de alegria dentro da casa de vocês, que vocês possam brincar bastante, que vocês possam curtir bastante esses dias com o papai e a mamãe e inventar novas brincadeiras, serem criativos para curtirem bastante coisas juntos, porque daqui a pouquinho esse tempo vai passar e aí a gente vai ficar mais ocupado com um monte de coisa que a gente tem que fazer lá fora, né? Então vamos aproveitar esse tempo de uma maneira especial, tá bom? E vamos aproveitar o cuidado de Jesus para conosco, porque Ele cuida de nós e Ele não quer que a gente fique com medo. Ele quer que a gente confie nele. É hora do momento missionário. Fala aí, tia Cláudia. Olá, crianças da Tribo de Mesquita, boa noite. Mais um culto online, nós estamos muito felizes aqui. E hoje eu trouxe uma história para contar para vocês. Uma história que tem a ver com missões, com chamado e com aquilo que Deus requer de cada um de nós para o serviço do reino. E essa história começa em meio a muitas ferramentas numa carpintaria, e o martelo começa a se envaidecer do seu trabalho, do seu serviço, daquilo que ele pode fazer, menosprezando os outros instrumentos, e falava: eu sou o mais importante, porque eu firmo os pregos nos móveis, deixando os móveis bem firmes. Eles são capazes de ficar de pé por conta do meu serviço. Então, se não fosse o meu serviço, o meu trabalho, os móveis nem existiriam, porque seriam capengas, iam cair
Então, o meu serviço é mais importante. E aí entra o serrote. Você, com esse toque, toque, toque sem parar, você só sabe fazer barulho. A gente tá cansado do seu serviço aqui, se você quer saber. Por quê? Você só sabe fazer muito barulho aqui nessa marcenaria. O meu serviço sim é o mais importante. Porque eu serro os móveis e fica no modelo perfeito que o meu patrão, o meu dono quer. Então, o meu serviço é o mais importante. E aí veio o esquadro, e o esquadro falou: gente, como é que pode? Como vocês podem pensar uma coisa dessa? Claro que o meu serviço que é o mais importante. Afinal de contas, é por conta do meu trabalho que os móveis ficam retos, que os móveis ficam na medida certa, porque se não fosse o meu trabalho, os móveis sairiam tortos. Não adiantava martelo, não adiantava serrar, porque não ia ter o equilíbrio certo para os móveis ficarem de pé. Então, o meu serviço é que é o mais importante. E aí veio a Plaina. E a Plaina falou também sobre o serviço dela. Se enaltecendo, é claro, porque ali todo mundo queria ser mais do que o outro. E aí a Plaina começou a dizer: mas como é que você fala uma coisa dessa? O meu serviço é que é o mais importante. Afinal de contas, eu é que deixo o móvel lisinho, com acabamento perfeito. Se não fosse o meu serviço, claro que nenhum móvel sairia daqui de dentro dessa carpintaria, porque eu é que dou qualidade ao serviço. Então, o meu serviço é que é o mais importante. E essa discussão durou a noite toda. Um querendo ser mais que o outro, um enaltecendo a sua tarefa, a sua função, em detrimento da função do outro. Uma coisa triste. Mas de manhã, o carpinteiro chegou e já foi pegando, chegou para trabalhar e já foi pegando todas as suas ferramentas. E pegou o martelo, e pegou o serrote, trabalhou com a plaina, trabalhou com o esquadro, a régua e outros materiais também, outras ferramentas que estavam lá na carpintaria. Ele usou todas as ferramentas para fazer a sua obra. Essa obra foi concluída e foi um púlpito. Ele criou um púlpito onde sai a palavra, onde é anunciado o evangelho. E as ferramentas começaram a entender que para construir todo aquele móvel foi necessário sim o serrote, o martelo, a plaina, o esquadro e todas as ferramentas que estavam ali naquela carpintaria. Elas entenderam que era necessário o serviço de todos para que o móvel ficasse em perfeito estado. E daquele dia em diante, elas nunca mais brigaram por causa de sua função ali dentro daquela carpintaria, porque elas entenderam que todos tinham igual importância na construção dos móveis. E sabe, crianças, a Bíblia também relata que na igreja de Corinto também teve uma briga semelhante. E essa briga dizia assim: eu sou de Paulo. O outro falava assim: eu sou de Apolo, né? E quem era do grupo de Paulo, que seguia Paulo,
ficava se enaltecendo. E quem era do grupo de Apolo ficava se enaltecendo mais ainda. E aí, a palavra de Deus diz assim, lá em 1 Coríntios 4. Porque dizendo um, sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Quem faz a nossa obra frutificar é Deus. A gente pode fazer muitas coisas, mas se Deus não trabalhar nas coisas que a gente está fazendo, é tudo em vão. E aí a gente precisa saber qual é a nossa função no reino de Deus. Qual é o serviço que a gente deve prestar no reino de Deus. E aí, crianças, eu vou dar uma dica para você também. Aquilo que você gosta muito de fazer, que você faz com naturalidade, que está no seu coração para fazer, que te alegra, é aquilo que Deus também tem te chamado para servir. Então, se você gosta de escrever, Deus tem te chamado para escrever coisas sobre o reino de Deus, aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que você tem observado, que Deus tem feito na sua vida, na vida de outros e no mundo. Se você gosta de cantar, gosta muito de cantar, se aquilo te dá prazer, te realiza, você pode usar isso para a glória de Deus, para o reino de Deus. Se você gosta de desenhar, Deus pode estar te chamando para comunicar o evangelho através do desenho. Então, são muitas as possibilidades de servir a Deus. E você, a sua função é descobrir qual é o chamado, o que Deus tem te chamado para fazer. E esse chamado gera sempre alegria, prazer, mesmo se for difícil, você vai se sentir realizado, porque você vai encontrar o propósito de Deus para a sua vida. Essa é a história que eu queria compartilhar com você e que eu gostaria também que você pensasse sobre isso. Qual é o seu propósito nessa vida para o reino de Deus? O que Deus tem te chamado para fazer? E uma coisa que você precisa também observar na sua vida é que você precisa se afastar do pecado e se encher das coisas de Deus, porque só assim você vai ter um coração sensível à sua voz e vai atender e entender esse chamado. Tá bom, crianças? Uma boa semana para vocês, que Deus nos abençoe. Pai querido, muito obrigada pelo culto que o Senhor nos deu. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, apesar de vivermos momentos difíceis, ó Deus, no nosso mundo. Nós cremos que o Senhor está no controle, que o Senhor, da mesma forma que esteve no barco com aqueles discípulos na tempestade, o Senhor está conosco na tempestade da nossa vida, guardando, guiando, curando, Senhor, restabelecendo, trazendo alegria de volta, que possamos em tudo te agradar nessa semana. Fica conosco, dependemos de Ti. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Só mais uma coisinha. Pastor, parabéns. Que Deus te abençoe e continue te abençoando. Beijo, tchau.